Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Eu quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês todos muito bem-vindos, vocês moram no meu coração. Quero agradecer as ajudas que as pessoas nos mandam. Muito obrigado pelas ajudas de vocês para a nossa família. Obrigado pelas ajudas de vocês a esse trabalho. Gratidão imensa pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão sempre aí nos assistindo, independente, do lugar, da situação, mas vocês são bravos guerreiros, E nos doam a atenção de vocês aos nossos vídeos, às nossas mensagens. E isso para nós não tem preço. E eu sou extremamente grato pela oportunidade, pela honra de falar com todos vocês. Para mim não tem preço. Porque vocês são muito importantes. Importantes mesmos. Hoje eu quero fazer um vídeo bem especial para vocês. Um vídeo muito espiritual, porque na realidade nós todos somos espirituais. Pois na realidade o corpo físico da 3D ele desaparece após a morte. Voltando nós ao espiritual, que é a realidade. Você não sabe quem é você. Você não sabe de onde você veio. Você vive aqui, é desmemorizado, é minimizado no estado de criancinha e vive, digamos, em busca das suas respostas, de saber quem você é, de onde você veio. E você vive uma vida em busca, tentando entender ou preencher um grande vazio que toma dentro do teu ser. Na realidade, todos que vivemos aqui sentimos um grande vazio, a necessidade de uma grande busca, ou de encontrar alguém que converse um pouco com a gente, que nos entenda, ou que nos traga um pouco de luz, para que nós venhamos a ter um norte a seguir, para que nós possamos ter uma meta a seguir. Caso contrário, nós viveremos perdidos por entender aquele imenso e grandioso vazio que nos cerca a todos os humanos tridimensionais aqui na Terra. E a infância é a pior parte, Que você é tão vulnerável e não tem condições de seguir com suas próprias pernas. Bom, eu queria contar algo para vocês. Inédito. A gente estamos galgando, estamos subindo em um novo nível de informações e buscas espirituais, mediante que eu disse que nesse ano de 2020 nós iríamos avançar muito. Novas informações seriam liberadas. Vocês estariam em um estado de amadurecimento muito grande. Eu vou dizer para vocês, eu sofro por causa de vocês, porque eu tenho que ficar segurando informações
para no momento oportuno em que as energias permitirem, eu possa soltar informações para vocês. Então, às vezes, eu fico um tanto quanto agoniado, querendo passar aquilo que possa trazer para vocês uma informação de uma nova energização para vocês, porque conhecimento é poder. E quanto mais sábios vocês se tornarem, vocês serão poderosos. Dinheiro não é poder. Status não é poder. Poder é conhecimento. Riqueza é conhecimento. E é o conhecimento que nós levamos para fora deste mundo, desta realidade, desta vida. Riqueza, dinheiro, bens, status, tudo morre e fica aqui, pois pertence a esta realidade. Mas existe algo que você levará desta vida, que você é a sua riqueza, essa nem a vida mortal tridimensional te tira. Ela não tem poder para te tirar. Que é o conhecimento. O conhecimento é poder. E esse eu vou dizer para vocês. Ninguém tira de vocês, nem a morte. Quanto maior o conhecimento, mais poderosos vocês se tornam. E hoje eu quero dar um presente para vocês. Eu não tenho dinheiro para comprar presente para vocês. Pô, eu sou um cara financeiramente desprovido. Mas eu tenho uma grande riqueza. Que essa eu não vendo para vocês. Essa eu não barganho com vocês. Essa eu dou com todo amor e carinho a vocês. Mesmo se você gosta de mim ou não gosta, se você me ama ou você me odeia, não importa isso. Mesmo assim, eu quero dar isso para você. Porque eu sei que dentro da ignorância desta realidade, isso pode fazer diferença na sua vida, diferença para você. E hoje eu quero falar um pouco sobre a criação. A criação. Esfriou, pessoal. E a minha sinusite, bicho pega, renite, eu sou tudo lascado. Tá fazendo frio aí pra vocês. Aqui fez frio pra gente. Esfriou. E Marcelão tem que tomar cuidado com o frio. O frio é um grande inimigo meu. Quem criou a humanidade? Sabe a humanidade tridimensional? Eu, você, nossos olhos, nosso nariz, né? Nossa boca, nosso queixo, nossa sobrancelha, nossos olhos, nosso formato, nossas mãos, 5 dedos, né? Braços, pernas. Quem criou a humanidade? Você sabe quem são os nossos criadores? Quem criou a humanidade? Para os religiosos, foi Deus. Sim, de uma certa forma, foi Deus. Para alguns espiritualistas, foram extraterrestres. De uma certa forma, sim, foram extraterrestres, mediante que o Deus deste mundo, ele é um extraterrestre, ele não é deste mundo. E tudo que não pertence a 3D, para nós, a nossa concepção mortal tridimensional, é o que? Extraterrestre. De uma certa forma, tem coerência. Mas mediante Deus dizer: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E eu afirmo para vocês que assim como Moisés viu Deus, Moisés se assustou porque Deus era um formato bestial.
um formato de um bicho, um monstro na concepção tridimensional humana. Então Deus, para Moisés, assustou Moisés, porque Deus era muito grande, Deus, ele era poderoso, né? Das narinas de Deus saía fumaça e de suas bocas grandes labaredas de fogo. Mediante que, digamos, os Anunnakis criaram a humanidade primordial. Como eram? Toda a humanidade era negra, eram de negros. A humanidade tinha mais ou menos aproximadamente ali seus 4, 5 metros, muito musculosos. E a humanidade tinha olhos fendados. Todos os humanos tinham olhos de serpente. Olhos de serpente. E todos eram negros azulados, pretos azulados. E eis que essa foi a primeira humanidade. E esta humanidade possuía algumas características diferentes. Para vocês terem uma ideia, esta humanidade, a primeira humanidade, ela não possuía nem orelha, era liso. Eram como se fosse eram serpentes com a pele sem escamas. Não tinha escamas, era uma pele igualzinho de serpente, aquela asperosidade, sem escamas, com olhos fendados, sem orelha. E eles eram muito grandes e altos e todos negros, porque os Anunnakis criaram para ser escravos. Eu já falei sobre isso. Mas quando Jeová, o grande dragão de Órion, fugitivo, Elohim Todo-Poderoso, chegou, ele disse para os Anunnakis: caiam fora ou nós destruiremos vocês. E os Anunnakis correram, fugiram para não serem mortos. E Jeová olhou e disse: que merda, que merda. E Jeová destruiu, matou, assassinou, aniquilou toda aquela humanidade criada pelos Anunnakis. Ele destruiu tudo porque para ele era uma coisa mal feita, inútil. E Jeová disse, e isto é real, eu disse para vocês que existe os verdadeiros relatos estão na biblioteca do Vaticano. O que nós temos aí são meros pedaços do que um dia foi relatos reais. Mas existem alguns pontos reais. E eis que Deus disse: façamos. Chegou, era diferente. O mundo era diferente, pois havia sido barganhado com os reptilianos primitivos, que eram os pleiadianos. E Jeová chega e manda destruir tudo e reformular uma nova realidade. Ele destruiu tudo o quanto havia e existia. E Jeová diz, e eis que Deus diz: façamos a humanidade conforme a nossa semelhança. Façamos um homem igual a nós. Nós temos características de dragões. Nós temos, por acaso, focinhos, olhos vermelhos brilhando com fendas pretas vermelhos. Temos chifres. Nós possuímos aquelas longas e gigantescas asas. Nós somos todos descamados.
temos dentes gigantescos de presas e falamos como trovões. Nós somos assim. Aí que vem o grande mistério. Quem assistiu aquele filme Prometheus? Lembra do Prometheus? Aquele filme que eles iam em busca dos criadores da humanidade. E quando eles chegam num planeta, como é que eram os engenheiros? Eles eram carecas. Eles tinham os olhos pretos, os olhos deles eram pretos, carecas e brancos igual um giz. Lembram disso? Não é verdade? E ali no filme Prometheus, aqueles eram os engenheiros, os criadores da humanidade, não é verdade? Pois bem, sabemos que Jeová, o Elohim de Orion, Jeová, o Elohim de Orion, ele é um ser dragão, um draconiano, de um aspecto monumental, uma coisa brilhante, né? Só que, para vocês terem uma ideia, lembram um relato que o Michael, meu filho, disse que ele deixou escapar algo que eu fiquei assim, tomara que eles não decifrem isso agora, não é o momento. Não é o momento, mas hoje é o momento, não aquele dia. É porque o relato do Michael atravessaria o carro na frente dos bois. Lembram quando ele disse que ele viu Jeová e ele viu os arcanjos? E os arcanjos eram humanos. Porém, os arcanjos, eles eram brancos, carecas, sem cabelo nenhum, olhos todos pretos. E detalhe, que eu acho que até o Michael não comentou, mas todo arcanjo ele tem o queixo alongado e eles possuem muitos barba, tá? Os arcanjos são carecas, não tem pelos, estilo aquele lá do Prometheus. Só que eles possuem um queixo mais alongado e eles possuem uma barba, como se fosse, sem seu bigode. Sabe quando você deixa só aqui, ó? Bom, percebe-se então, que quem disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança não foi Jeová. Não. Jeová não fez o homem à sua semelhança. Agora, vamos voltar um pouco atrás, nas guerras orianas. Eu disse para vocês que nas guerras orianas, o planeta Kadosh é um planeta sacerdotal, que ele trabalha com as energias dos primordiais. O planeta Kadosh é uma espécie diferente dos que estão entre os draconianos. Eu disse que os arcanjos vêm de Kadosh. Eu disse que os arcanjos são a guarda dos Elohims. Os arcanjos são a raça criada pelos Elohims para protegerem os Elohims, protegerem até mesmo dos próprios draconianos e dos planetas regentes, caso houvesse traições. Os Elohims criaram uma raça superior aos dracos, uma raça maior aos dracos, ficando abaixo dos Elohims. Então, o que acontece? Digamos, temos os Elohims. Os Elohims são seres descendentes dos primordiais, são seres de aspecto cristal. Jeová é um Elohim. Os Elohims, sabendo do temperamento dos draconianos escamados ou dos draconianos de plumagem, os Elohims reuniram-se e disseram: temos que nos proteger de possíveis
rebeliões draconianas. Temos que nos proteger de possíveis rebeliões draconianas, pois se todo o sistema oriano se voltar contra nós, os Elohims, nós teremos uma guarda imperial, uma guarda real. E nós teremos que construir essa guarda com capacidades superiores a todos os draconianos. Todos os draconianos devem, por motivo de segurança, serem inferiores em conhecimento, poder e luz. Luz, eu falei, energia. Em relação à nossa guarda imperial. Então nós, os Elohims, devemos criar o que seríamos um escudo entre nós e todos os draconianos de todos os lugares. Então nós temos que criar uma raça superior a todos os reinos dracos, mas porém inferior a nós, que terá a tendência a nos servir, serão nossos sacerdotes. E a esses nós daremos conhecimento e ligação com os primordiais, a fonte e o todo. Assim, os Elohims decidiram em um grande conselho entre eles que deveria ser criada uma raça, um tipo de ser descaracterizado dos dracos e os reptilianos, que porventura um dia talvez poderiam se rebelar contra os Elohims. E os Elohims não iriam ter o quê? O desperdício de energia de lutar. Então eles ficariam quietos no canto deles e essa raça iria protegê-los. E eles criaram esses sentinelas, essa raça. Fizeram todo ali um trabalho e conceberam o que as pessoas conhecem por arcanjos. Os arcanjos são uma espécie de humanos, assim como eu e vocês, assim, ó. Só não tem cabelos, são carecas, não tem sobrancelhas, os olhos são pretos, eles têm boca, nariz igual nós, embora não respirem, né, não tem necessidade, mas tem o formato. Eles possuem um queixo mais alongado, é longo, e possuem uma barba. Uma barba. Os arcanjos. E eles têm mão como você, 5 dedinhos, tem até as unhas eles possuem. Unhas, possuem orelhas, idêntico ao humano, só que perfeitos. Não tem obeso, não tem gordo, não tem magrelo. São seres que não são musculosos, não são aqueles seres bombados como os dracos. Eles são uma concepção atlética, mas não parecendo um super-herói. A barba é preta. A barba, sempre barba preta. Não existe nada de loiro neles. Barba pretinha, olhos negros completos, sem sobrancelha, carecas. E os arcanjos não possuem asas. Eles não possuem asas. Até quero agradecer ao Alisson que fez um desenho, eu achei bonito. Oh, que legal, que bonito, né? Vamos expandir isso. Que imagem bonita, uma arte conceitual, né? Conceitual dos arcanjos. E os arcanjos não possuem asas. De espécie nenhuma. 0 de asas. E todo arcanjo luta com a sua espada. A espada de um arcanjo, ela é criada através do cristal dos Elohims. Os Elohims vão lá no mundo cristal deles. Digamos que os Elohims forjaram as espadas dos arcanjos. Forjaram a espada de cristal do planeta dos Elohims. Eles forjaram, eles retiraram, adornaram a espada. E os arcanjos possuem, porque vocês não sabem, mas tudo que você vê dourado nos arcanjos,
ou nos próprios dracos, é uma espécie, não vou dizer ouro, mas é um material parecido com ouro, e a espada e a, digamos ali, toda aquela parte da espada, ela é desse material, vamos chamar de ouro, mas o ouro dos Elohims. E a espada é um imenso cristal energético, dada por todos os Elohims que armaram as suas guardas. Só usam espada. E essa raça conceptual, digamos assim, de conceito, habita no planeta Kadosh. Os arcanjos, eles utilizam uma roupa bege claro, eles não usam branco. A roupa de um arcanjo é como se fosse um vestido bege claro com escritas insígnias em dourado. Então é dourado, tem os símbolos, são os símbolos, os adornos dourados. Entenderam? E aí o que acontece? Essa raça possui o pé idêntico ao seu, tornozelo, joelho. Então você percebe que os arcanjos são filhos de Elohims draconianos, mas porém não são da classe, vamos chamar animalesca, que é a classe dos dracos e dos reptilianos, que tem aspecto e características de dinossauro, porque os Elohims têm aspecto de dinossauro. Então eles criaram esses arcanjos, que usam, os arcanjos andam como? Eles andam lá em Kadosh. Kadosh seria um planeta, um grande templo. Kadosh é um templo cósmico, templo religioso mesmo. Todos os arcanjos são sacerdotes. O arcanjo foi criado para quê? Ele foi criado para adorar, para servir de servo. O arcanjo nunca vai tomar para si o desejo de governar, de ser líder, de estar, de uma certa forma, mobilizando, sendo o principal. O arcanjo, ele sempre tem a característica de servidão ao ser superior. Essa é uma característica. E eles utilizam, fala gorro, né? Os arcanjos são igualzinho aqueles sacerdotes de filmes. Então os arcanjos, eles possuem, né, um vestido, como se fosse uma túnica bege clara, com insígnias em dourado. Eles andam com gorro, são carecas, tipo a referência que eu disse do Prometeus. E Kadosh é um grande templo, Kadosh é uma igreja em forma de planeta, com rituais de Orion e aos primordiais. E os arcanjos, eles têm essa... Eles vivem só para aquilo. É como se eles fossem padres. Não, eles, digamos, de uma certa forma, eles são uno. Digamos, seriam unos. Eles não casam, eles não têm consorte, não têm companheira, eles não geram filhos, né? Posteridade, não. Lá em Orion, os Dracos, eles têm famílias, eles têm filhos, eles, digamos, de uma certa forma, eles crescem, vivem longevidades e acabam. Mas, para vocês terem uma ideia, os arcanjos, eles vivem única e exclusivamente, deixa eu só verificar aqui se está funcionando. Então os arcanjos, eles vivem única e exclusivamente, tá funcionando normal aqui, pessoal. Única e exclusivamente, eles vivem para a adoração. Para a adoração. Então são sacerdotes. Então quando Jeová chegou, o draconiano, ele trouxe os seus arcanjos.
ele trouxe uma parte, porque cada Elohim tem o seu exército de arcanjos. O seu exército de arcanjos. Cada Elohim é designado entre eles que todos terão um número de arcanjos. Aí o que acontece? Quando Jeová se retirou de Órion, todos os seus arcanjos seguiram o Elohim de adoração. Entendem que um arcanjo, ele tem adoração, ele tem amor. E é um amor real, é um amor sem interesse. Ele não quer ser superior ao seu Elohim. O arcanjo, ele não quer prejudicar o seu Elohim. O arcanjo, ele não quer um dia tomar o poder do seu Elohim. Ele é, digamos, a forma de servidão. Então, o arcanjo, ele nunca, jamais irá trair o seu Elohim. É um código, um juramento de servidão. Então, Kadosh é o planeta de adoração, é o planeta de administração. São sacerdotes por natureza. Servirão eternamente aos Elohims. E o que acontece? Os Elohims, assim como a história de Jeová, com a sua tropa, quando Jeová partiu de Órion, todos os seus fiéis e leais arcanjos seguiram ao seu Elohim. E aí eles foram o quê? Eles foram junto com ele. Porque ninguém aqui afronta Jeová. Porque para você chegar em Jeová, você tem que enfrentar os arcanjos. E enfrentar os arcanjos é complicado. Porque os arcanjos utilizam a energia lá dos primordiais. Eles foram criados para proteção. Então, o arcanjo número 1, o primeiro arcanjo designado, ordenado por Jeová, Elohim em Órion, ele concebeu o arcanjo general sobre todas as suas tropas de arcanjos, quem? Miguel, conhecido como Martuliel, pertencia ou pertence ainda à tropa de Miguel, e Martuliel foi escolhido lá em Órion, junto com Miguel e toda a tropa de arcanjos de Jeová. E o que acontece? Jeová ama seus arcanjos. O arcanjo ou os arcanjos podem se virar contra o seu Elohim. Acredite, o Elohim tem sentimento de pai. De pai. Ele é o pai dos arcanjos. Então ele não destruirá seus arcanjos. Mesmo porque por sentimento de pai, ele sempre crê e espera que os seus arcanjos, mesmo se rebelarem, voltem a amar o pai, que é o Elohim, Jeová, e os arcanjos o adoram. E mesmo quando um arcanjo se rebela contra os princípios de um Elohim, ele não deixa de amar o Elohim e jamais tentará destruir o Elohim, mas ele se posicionará em oposição ao que? As decisões e os conceitos do Elohim. Mas ele nunca vai atacar o Elohim, ele nunca vai destruir o Elohim, mesmo porque ele nem dá conta. Então o arcanjo, ele se volta contra o seu Elohim mentalmente, mas ele jamais se rebela contra seu Elohim. E a Terra já foi visitada várias vezes por arcanjos que encarnaram. Arcanjos já encarnaram muitos aqui. Até o próprio general soberano, Lorde Miguel, já encarnou na Terra 3D de uma outra era. Arcanjos descem, é comum. Mas são períodos distintos uns dos outros.
Então os arcanjos, eles descem e eles andam entre os humanos. Às vezes os arcanjos, eles dão um tempo. Um tempo de quem? De Jeová. Os arcanjos amam, adoram, reverenciam Kadosh. Um grande sacerdote adora o seu templo de adoração. O sacerdote, ele adora o templo de adoração. O sacerdote é feito para adorar, para suplicar, para reverenciar. E não existe lugar melhor na Via Láctea do que Kadosh, o grande templo planetário. E os arcanjos de Jeová estão tanto quanto cansados de estarem longe do grande templo, de estarem longe do grande templo sagrado. E muitos arcanjos querem voltar para Orion, para Kadosh, para a adoração do grande templo sagrado. Os arcanjos existem desde os primórdios, quando isso aqui nada existia, nem esse sistema solar existia, nem o planeta Saturno, que pertence a Orion, existia. Os arcanjos existem desde o sempre. Desde o sempre. E eu digo para vocês, agora vocês vão entender. Miguel, o arcanjo, ele é o número 1. E Miguel, o arcanjo, recebeu a função da criação desta terra e desta humanidade. Então, quando Miguel diz, quando aquela passagem diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Miguel está dando ordem à tropa dos arcanjos para montar esta terra, para desenvolver uma humanidade baseada nas características dos arcanjos. A humanidade seria criada na base do modelo, no molde dos arcanjos. Entenderam? Não é que a humanidade é arcanjo, não. A humanidade, ela é escrava, é um modelo de aprisionados, seres cósmicos, eu superiores, desfragmentados, tomam os corpos e vivem aqui. Não. Primeiro lugar, que para você ser arcanjo, você tem que ser muito diferente. Tem que ser muito diferente. Os arcanjos revolucionam onde eles vão. Os arcanjos revolucionam aonde eles vão. Simplesmente a humanidade foi feito um molde parecido com os arcanjos. Com os arcanjos. Então, quando se diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era Miguel dando ordem a todos os arcanjos para que eles criassem tudo o que vocês conhecem, e o molde de corpos é esse. Entenderam? Sobre. Entenderam sobre o filme Prometheus? Porque os engenheiros tinham aquele aspecto, aquela característica, só que não existe arcanjo feminina. Os arcanjos são machos, homens.
mas com servidão como celibato, como um padre, ao Elohim. Porque na realidade os Elohims não gostam da forma, digamos, feminina. A forma feminina ela foi criada apenas para a concepção de seres. Tanto que mulher, já viu tanto que mulher sofre nesse mundo? A mulher ela é submissa, em matéria de força ela é inferior aos homens, a mulher passa pela monstruosa dor do parto, a mulher sofre com o ciclo menstrual que, digamos, de uma certa forma, está no seu sistema de reprodução. Então, a mulher, ela é pena. A mulher, ela veio como, digamos, uma reprodutora da classe masculina. Porque Jeová, ele não gosta de mulheres. Esse ser foi criado pelos arcanjos único e exclusivamente para o quê? Para a reprodução. Tanto que a Fabiana mesmo fala, pô, Deus não gosta de mulher não. Fabiana, a Fabiana mesmo fala, Deus não gosta de mulher não, gente. Deus não gosta de mulher, mulher sofre demais aqui. Para vocês terem uma ideia. Então os arcanjos, o foco dele é a adoração ao quê? Ao Elohim. Para vocês entenderem que a vida da mulher não é fácil neste mundo, porque ele só vê a mulher como reprodutora. Os Elohims não têm apreço a esse tipo de ser. Por isso ela foi feita única e exclusivamente para servidão. Lembra que a mulher, nos moldes sempre tradicionais, sendo servindo ao seu marido, servindo a sua casa, os Elohims não... Tanto que não existe, digamos, de uma certa forma, as draconianas, de uma certa forma, elas são submissas aos dracos machos. Existe isso, é a dualidade, é o dual. Só que aqui, os arcanjos criaram a mulher, de uma certa forma, apenas para servidão. Apenas para servidão. Tanto que vocês veem nos filmes antigos, aqueles... Já viram sacerdote mulher em alguma era, ou em algum ritual, ou em algum lugar? Já perceberam? Já viram algum filme? Já viu mulher sendo sacerdote? Não. Em qualquer religião, em qualquer dogma, a mulher sempre está abaixo do homem, do masculino. Porque no dual, o homem é a parte de cima. Então, para vocês terem uma ideia como são as coisas. Então, os arcanjos, eles são seres de arcanjos, eu vou dizer para vocês, não tem órgão genital, não. É um ser de aspecto feminino, mais de característica feminina, mas eles não se reproduzem, apenas são criados pelos próprios Elohims. Então, você vai perceber que quando se fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, você vai perceber que é Miguel quem fala aos arcanjos, dando ordem aos arcanjos para criarem esta humanidade de aprisionamento. Os Elohims, digamos, de uma certa forma, não são duos, pessoal. Os Elohims, eles de uma certa forma, eles vivem só para eles, não têm filhos, esposas. Os Elohims são uma classe de seres que não se misturam com o resto de Órion, porque o resto de Órion são machos e fêmeas, existe no universo, marido e mulher, filhos, família, existe, que eu posso dizer, existe, como é que eles falam, a prole, existe, né, ali as descendentes, a descendência. É por isso que os Elohims perceberam que Órion poderia se virar, porque os draconianos são instáveis junto com os reptilianos. Existe uma instabilidade. E os Elohims, vendo tudo isso, eles criaram os arcanjos para servi-los e defendê-los de possíveis traições dos próprios dracos. Entendem como eles são poderosíssimos? Como é a visão e percepção de um Elohim? Eu vou cada vez mais agora soltar para vocês conhecimentos muito antigos do cosmos. O pessoal treme aí quando eu falo, né? Vocês vão tremer muito. Podem ter certeza. E eu gostaria de contar um pouco sobre mim, Marcelo, se vocês me permitem, é claro, se vocês me dão essa honra de falar com vocês. Até ontem, a Fabiana, acho que ela saiu, mas até ontem eu estava conversando com a Fabiana.
e a gente conversando. Ah, só um detalhe. Sobre o Elohim de Saturno. Existe uma tropa de arcanjos com ele. Aonde o arcanjo vai, aonde o Elohim vai, as tropas vão. Então, em Saturno está lotado de arcanjos que estão lá. E são uns nomes muito bonitos. Então, o Elohim, que está em Saturno, ele está com a sua tropa de arcanjos. Enquanto Jeová possui sua tropa de arcanjos aqui. Mas olha só, continuando. Eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Hoje eu estava vasculhando algo no meu computador, umas pastas muito, mas muito antigas. Eu achei uma coisa e falei, poxa, eu quero compartilhar com os meus amigos, porque eu considero vocês meus amigos. Eu gosto, como eu disse, eu queria dar presentes para vocês, mas financeiramente eu sou tão desprovido, mas o conhecimento que eu tenho eu falo para vocês. Eu dou com o maior carinho. Uma vez, né, eu me lembro uma vez, eu estava tão para baixo, andava muito mal arrumado, calça rasgada, minhas calças eram tudo furada de velha, sapato furado, tênis furado, né, camisa velha, usava uma camisa só. Nossa, e não andava a pé para baixo e para cima, né? E eu tava muito triste, muito para baixo mesmo. E aí veio um membro da igreja, eu lembro que era um bispo. Que foi, irmão Marcelo? Eu falei, ah, bispo, não é digno a minha vida, não. O porquê será que Deus nunca me abençoou igual... Eu não tenho prosperidade, eu não tenho nada. Ele olhou para mim. Porque quando eu ia falar sobre Deus na igreja, eu arrasava. Eu arrasava, tanto que despertava muita inveja. Eles falavam assim, como que um cara pobre, mal arrumado, com sapato furado, calça velha, camisa velha, como que esse cara fala desta forma? Esse cara gera essa energia. As orações dele são as mais fortes daqui da igreja. Quando ele vai orar, todos ficam loucos porque a energia dele é muito bruta. Mas eu que tenho carro, eu ando, eu vou no templo, eu faço as ordenanças, eu leio as escrituras. Como é que eu não consigo ter o conhecimento que esse cara tem? Era assim na igreja, o pessoal não gostava muito de mim, não. E quando eu era chamado para dar uma aula bíblica, eu arrebentava. Quando era uma aula de escola dominical, eu arrebentava. Os caras ficavam assim, ó. Falavam assim, pô, o cara, ele é o cara das doutrinas profundas. Ele fala de uma forma mais profunda. Não deixa ele nem discursar porque os membros não vão entender como ele fala. Os membros precisam de arroz e feijão. E o Marcelo, ele é um membro do filé mignon, da carne mais... Né? Então, ele não pode subir ao púlpito para discursar porque os membros não conseguirão entendê-lo. Então, eu ficava muito assim... no meu cantinho ali, né? E subia aquelas pessoas de terno, gravata, os caras chegavam com aqueles carrão sedã, todo pomposo, fazendo faculdade, aqueles sapatos brilhantes, aqueles ternos, não tinha dinheiro nem pra terno. E aí eu pegava terno emprestado dos colegas que tinham dó de mim, a gente tinha mais ou menos o mesmo corpo, não era obeso, me emprestava. E ali eu ficava ali vendo eles discursando, mas era choncho, era choncho. E quando eu ia fazer uma aula, os negros ficavam assim, tudo pensativo. Cara, de onde esse cara estudou isso? Ele viu isso, né? Sempre fui assim. E aí o bispo bateu e falou assim, Marcelão, te admiro. Irmão Marcelo. Cara, você pode andar aí mal arrumado. A gente percebe que você anda bem simplesão mesmo. Mas eu sou seu fã. Aquelas aulas suas, do quórum, do sacerdócio. As suas aulas, cara, você arrebenta. Que conhecimento, cara. Você pode ser pobre, mas você tem uma riqueza que ninguém tem, cara. Você é um milionário. Você é um milionário, porque o conhecimento que você tem, dinheiro nenhum compra. Você é um ungido de Deus, Marcelo. Você é um ungido de Deus. Ah, bispo, você tá querendo me confortar, tá vendo eu na depressão aqui, você tá vendo eu na maior tristeza, bispo, mas eu queria era grana, dinheiro, eu queria ser igual a todo mundo. Olha o jeito que eu ando, pensando, não, Marcelo, irmão Marcelo, você é um escolhido de Deus.
Você, os seus conhecimentos são coisas que eu digo para você, ninguém tem. Beleza? Passaram-se os tempos, né? E na igreja que eu frequentava, olha que coisa inusitada, olha que coisa estranha. Existe uma coisa chamada bênção patriarcal. Bênção patriarcal. Porque eu até estava conversando com a Fabiana esses dias, né? E a Fabiana, de uma certa forma, perguntou para mim: poxa, né? Você, você sempre foi assim, você era criança religiosa? Porque ela estava falando da vida dela, que ela nunca, em momento algum na vida dela, curtiu religião, que ela não rezava, ela não orava, ela não fazia nada. E a família dela também era disso. E a minha mãe hiper mega religiosa. Aí eu falei, senhora, família, você era religioso quando pequeno? Eu era muito. Mas era por causa da sua mãe? Eu falei, não, minha mãe, ela tipo assim, minha mãe era uma kardecista católica. Então nós não batia, porque eu nunca, desde que eu me entendia por gente, eu repudiava o catolicismo e o kardecismo. Então assim, minha mãe via que nós dois não tínhamos liga religiosa. Minha mãe, nós era guerra mesmo, eu não concordava. Só que, Fabiana, desde pequenininho, desde criancinha, eu sempre fui de orar. Não era a oração que minha mãe ensinava. Porque minha mãe ia me ensinar Pai Nosso, Ave Maria, né? Crer em Deus Pai. Ia querer fazer eu de uma certa forma virar espírita, fazer psicografia. E, cara, isso eu pulava fora. Mas a minha família da minha mãe era tudo do batuque. Rapaz, tudo deles era macumba. Tudo era o terreiro. Tudo era o terreiro. E eu me lembro que eu fui no terreiro algumas vezes com a tia minha que morreu. E eu me lembro que eu tô lá no terreiro, né? Minha tia, senta aqui. Eu sentei, eu tinha... Se eu não me engano, eu deveria ter 10 ou 9 anos de idade. Por aí, 8, 9, 10. Por aí, não passa disso. E aí eu sentei lá, aí tinha um preto velho na minha frente. Preto velho lá, né? E aí olhava pra mim e ria. Eu ficava quieto, moleque pequeno. Ele olhava pra mim e ele ria. Aí eu falava, o que o senhor tá rindo? Aí ele falava assim, olha, você será um grande homem. Você falará para as nações. Você falará para a África. Ele falava África, eu acho que preto velho é coisa de África, então ele enfatizava muito a África. Você, mas no intuito que eu falaria para o mundo, né? Você falará para a África. E eu pensava, pô, eu vou para a África, mas como é que eu vou? Eu tenho que aprender a falar a língua da África? O que eu vou fazer na África? Eu vou falar o que na África, né? Moleque, mas eu vou ter que aprender a falar africano? Como é que é africano? Porque ele falou que eu vou para a África, falar na África, eu vou falar para muitas pessoas. Moleque, né? Fiquei assim. Ele falava assim, olha, você vai falar para muitas pessoas e essas pessoas vão te ouvir. Você falará para muitas pessoas e elas vão querer te ouvir. E aí né? E aí ele falou assim, olha, você será um grande homem e eu vou te ajudar. Mas é um segredinho nosso. Se você contar para alguém, eu vou matar você. E deu uma risada, né? Deu aquela risada. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar e contar pra minha mãe no mesmo dia. Eu saí do centro do terreno, cheguei em casa, mãe, aconteceu assim, sabe? Pra vocês verem. Aí minha mãe, nossa, ele tava te ameaçando? Mas ele falou o quê? Que você ia... Eu falei, falou que eu ia viajar pra África, falar pra África, que eu ia falar pro mundo, eu ia ser um homem do mundo no sentido de estar no mundo, mãe. Ah, meu filho, não vai isso mais não. Tipo assim, minha mãe já... E aí o que aconteceu? Eu cheguei algumas vezes com a minha tia e depois minha mãe cortou. Senão, pela minha tia eu ia virar macumbeiro. Pela minha mãe eu ia virar kardecista. Só que eu não era ligado em nada disso, de uma certa forma. Então, quando eu era criança, pequeno, tipo 6, 7 anos, eu rezava, não, eu orava sozinho. Eu falava com alguma coisa do meu jeito, né? Eu falava com Deus, meu Deus, né? E conversava com Deus. E eu tinha o hábito de ajoelhar. Minha mãe nunca me ensinou a ajoelhar. Eu ajoelhei, dobrava os joelhos e
orava ou rezava, do jeito que você quiser interpretar, sozinho. Então eu me lembro que eu rezava de manhã, eu rezava. Na casa da minha mãe nunca houve oração para agradecer. Nunca houve. Não era, o almoço está pronto, põe a comida, vamos comer. E eu, desde pequeno, eu achava, eu acreditava que eu deveria agradecer a Deus por dar comida na minha casa. Então eu pegava, punha a comida e ali quietinho eu agradecia a Deus pela comida. E agradeci porque meu pai e minha mãe tinham comida também para eles e os meus irmãos. E aí eu terminava minha oração, ou reza, do jeito de você entender, e aí eu comia. Então eu sempre fui muito nisso, né? A Fabiana me perguntou, falei, não, Fabiana, desde pequeno, não era pela minha mãe, porque eu não gostava do jeito da minha mãe. Minha mãe, a religião dela não me agradava. E eu fui assim, ó. E eu fui, de uma certa forma, crescendo nisso, buscando. Eu tinha minhas orações particulares. Eu não rezava Pai Nosso, esse estranho, eu tinha as minhas particulares. Eu fui crescendo e quando eu tive 14 anos, eu entrei por mormonismo, que é uma seria uma extensão da maçonaria. Da maçonaria. E eu sempre fui disso, né? Eu nunca fui de namorar, não era de namorar, não tinha interesse em meninas, namorar. Eu era muito quieto na minha, não era de farra, baderna, eu era de brigar na rua. Na rua eu brigava igual um doido. Mas eu não tinha tolerância a crianças, né? E aí eu fui e entrei para a igreja, né? E na igreja tinha um negócio chamado bênção patriarcal. Patriarcal. A bênção patriarcal, geralmente quem dá um patriarca, né? O pessoal, os patriarcas da igreja, eles são muito cheio de ego e vaidade, porque é uma posição elevada. Não é qualquer um que lá na igreja é ordenado, chamado a ser um patriarca. O patriarca, ele é a voz direta de Deus. Ele fica abaixo apenas do profeta e presidente da igreja e o quórum dos 12 apóstolos. E aí o que aconteceu? Eles são muito... Eles possuem uma grande falsa humildade. São falso humildes. Porque geralmente os patriarcas são homens ricos. Quem já foi dos Mormons sabe que os patriarcas são homens ricos, empresários, são pessoas mais idosas, mas são aqueles homens que andam com terno e gravata, geralmente tem aquele bonito e belo carro sedã, os caras têm empresa, os caras têm negócios. Os patriarcas são pessoas muito cultas, estudadas, alguns são professores de faculdades, alguns são empresários, são pessoas muito cultas no estilo tridimensional de ser. O patriarca. E o patriarca, eles são caras ricos, né? E geralmente na bênção patriarcal, ela vai falar muito do que Deus quer falar para você, mas sempre puxando para a igreja. Sempre puxando para a igreja. O que seria puxar para a igreja? Induzindo você a pagar dízimo, induzindo você a ser missionário mormon, fazer uma missão de tempo integral. Então eles induzem para a igreja. Porque a igreja almeja o status, né? O status gigantesco. Então, geralmente as bênçãos patriarcais vão falar do seu selamento no templo, casamento eterno, vão falar sobre a investidura, vão falar sobre possível missão de tempo integral, que é aquele missionáriozinho que anda com a plaquetinha aqui, né? Camisetinha branca, placa. Então eles vão falar assim, então são pessoas mais... eles vão puxar, eles vão receber uma revelação de Deus, mas você vai ver tudo tendencioso. É tudo tendencioso, é tudo para jogar para cima da igreja, para deixar você pendente da igreja. Beleza. Com 18 anos de idade... Não, mas vamos voltar. Eu tinha... Deixa eu até ver aqui, que eu salvei aqui para mostrar para vocês.
falar para vocês. Espera aí. Espera aí, pessoal. Espera aí que nós já chega lá. Ué, que não veio aqui, ué? Espera aí, pessoal. Eu baixei ela para me poder ler para vocês. Espera aí, que a minha internet está dando pau. Vamos lá. Adentrou? Vamos ver. Vamos lá. Tá faltando coisa aqui. Espera aí que eu vou entrar e vou voltar. Ué. Bom. Engraçado, meu tablet bugou geral, mas eu tenho aqui meu celular. Quando eu tinha, em 1996, 20/7/96, se eu sou do 20/9/77, eu acho que aqui 20/9/96 eu tinha, acho que 18 anos ou 17. 20/7/1996. 96? Eu acho que eu tinha 18 ou 19 anos. 18 ou 19 anos. Pera aí, pessoal. Pera aí, que eu já falei para vocês que de matemática o Marcelo é péssimo. 1996 menos 1977. Eu tinha 18 anos. 18. Eu tinha 18 anos. Porque eu não havia completado 19 anos. Então foi no dia 20. Foi no dia 20/7. 20/7/1996. Então o Marcelão tinha 18 anos ainda. E eu me lembro que tinha um amiguinho meu, o Fábio, meu amigo de igreja e companheiro de muitas coisas dentro da igreja. E Fábio tinha uma condição financeira bem melhor do que a minha. E o Fábio falou assim, vamos tirar a bênção patriarcal? E eu falei, como é que é isso? O que é bênção patriarcal mesmo? Pô, Deus vai falar com a gente. Deus vai falar, se Deus quer... Tudo que envolvia Deus eu já interessava. Fábio que era Deus, eu tô dentro. Beleza. E aí o Fábio, ele tinha uma certa moral muito elevada dentro da igreja. E assim, toda a igreja que tem um patriarca, ela tem um certo status. E Uberlândia não tinha um patriarca. Então as pessoas, para tirar a bênção patriarcal, tinham que ir em São Paulo. E chegando em São Paulo, ia-se no templo da igreja e lá retirava a bênção patriarcal com o patriarca lá dentro do templo. Eu me lembro disso. E não tinha gente capacitada para ser patriarca. O patriarca tem que ser quase que um médium. Eu não entendi isso na época. Meus amigos, eles chamou um senhorzinho, o senhor José Antônio. Eu lembro dele. O senhor José Antônio, ele ia para a igreja de bicicleta. Era um velhozinho. Ele devia ter uns 70 anos de idade, porque era o único que passou, digamos... Eles fazem uma entrevista de dignidade, tem que mandar lá para Salt Lake City, nos Estados Unidos, a presidência da igreja tem que orar, tem que pedir a Deus permissão para ver se aquele nome serve para ser um patriarca, senão não é assim, vai ser patriarca. É um processo demorado e muito burocrático e eles mandam lá para os Estados Unidos e Salt Lake City. Beleza. Aí... Eles viram muita gente de grana aqui, viu? Tinha aqui empresários, comerciantes, pessoas da grana. Passei o patriarca. Mas em Salt Lake disseram, não tem nenhum digno até hoje em Uberlândia. Não tem digno para isso, não. Tem homem digno para ser patriarca aí, não. Aí tá todo mundo indigno. Mas eis que tinha esse senhorzinho, né? Seu José Antônio de Moraes. José Antônio de Moraes. Aí, é pobre mesmo, bem simplesão.
devia ter uns 70 anos de idade, ia para a igreja de bicicleta. E aí um líder lá olhou e falou, pô, irmão José Antônio, eu acho que eu vou mandar seu nome para ser patriarca. Se Salt Lake aprovar, nós te elevaremos a ser patriarca. Beleza. Rapaz, e não é que Salt Lake falou, olha, esse homem é digno, pode chamá-lo, ele é digno. E ele era o contraposto dos patriarcas. Geralmente patriarcas eram homens de terno, chique, rico, tá? Empresário, professores de faculdade. Eram gente de um estado intelectual muito elevado. A igreja ficou meio assim, nossa, nós vamos ter um patriarca, que maravilhoso, que fantástico, mas muita gente, não, mas o patriarca, será que ele vai dar conta? Será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir ler o espírito, né? Rapaz, e o José Antônio, ele foi 33 anos kardecista, ele era médium de psicografia, o irmão José Antônio de Moraes. Ele se converteu ao mormonismo abandonando o kardecismo, na qual ele ficou 30 anos como médium de psicografia. Bom, eu me lembro, né, quando chamaram ele, eu conversei com ele, ô senhor José Antônio, parabéns, todo mundo deu parabéns, ele tinha recebido a ordenança, né, ele era um sumo sacerdote dentro da igreja. Ô senhor José Antônio, parabéns, né? Nossa, é um privilégio ser um patriarca. Ele olhou para mim e falou assim, filho, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir fazer a leitura correta do Espírito na hora que o Espírito quiser me revelar? Eu falei, irmão, confia no Senhor. Confia no Senhor porque o Senhor sabe o que Ele faz. O Senhor jamais vai chamar uma pessoa que não esteja preparada. E o Senhor foi preparado. Desde antes do Senhor nascer, o Senhor foi preparado, né? Para ser o quê? Para ser um patriarca. Rapaz, e os patriarcas funcionam assim, ó. O irmão era muito criticado. O irmão José Antônio de Moraes, aquele idosinho, ele foi muito, mas muito criticado, porque ele tinha um sistema diferente. O patriarca, você sentava na cadeira, o patriarca punha as mãos e falava seu nome pelo Espírito. E o patriarca, ele falava o que vinha na cabeça dele na hora. Foi, né? O patriarca, ele falava o que vinha na cabeça. Então ele falava assim, olha, José Roberto, eu sinto pelo Espírito de Deus, Jesus Cristo, que você servirá uma missão de tempo integral e você irá para a missão, você será um grande líder dentro da igreja, você passará pelo templo e você fará o convênio do selamento, terá uma família eterna, você fará a investidura, e era mais ou menos nesse sentido. Geralmente todo mundo era assim. E geralmente tinha gente que o patriarca falava só uma bênção. Só uma linha. Olha, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo para ressurgir na primeira ressurreição dos justos, amém. E tinha gente que ficava frustrado, né? Uns ficavam se achando quase deuses. E o José Antônio de Moraes, ele era muito criticado, ele já morreu. Ele era muito criticado porque olha o que o José Antônio fazia, gente. O José Antônio se trancava no quarto no sábado à noite porque as bênçãos patriarcais eram dadas, tipo assim, ele ia dar no domingo ou no sábado. Então, no dia anterior, ele se trancava no quartinho da casa dele, ele ficava lá trancado, o José Antônio, e aí ele pegava uma folha e um lápis. E ele fazia uma oração. E pedia a Deus para usar as mãos dele, para ele escrever a bênção patriarcal das pessoas. E os membros viam isso com maus olhos, porque ele estava fazendo algo que parecia o kardecismo, porque ele foi 30 anos médium, psicografia do kardecismo. E os membros queriam que ele chegasse e ele colocasse a mão e falasse, recebendo a inspiração do Espírito.
Era isso que eles queriam. E aí, eles achavam muito bizarro o José Antônio chegar com uma folha. O José Antônio põe uma mão na sua cabeça, mandava você fechar o olho e ele ia ler na folha. Olha, Marcelo, sei que lá. Ele lia, eles queriam que ele fosse assim, ó, fosse uma coisa patriarcal, colocasse as mãos na sua cabeça, fechasse os olhos e viesse a inspiração do Espírito. E o Zé Antônio não, ele ia dar a benção patriarcal e põe a mão na cabeça do povo aqui com a folhona que ele lia a folha. E os membros começaram a ver aquilo ali muito ruim, muito mal, porque parecia kardecismo, né? Parecia kardecismo. E um dia eu conversei com ele, falei assim, irmão, senhor, como é que o senhor faz? Ele explicou, eu falei, engraçado, comentei com a minha mãe, nossa, então ele tá, nossa, tá vendo como é que é? Ele tá psicografando, que maravilha, que maravilhoso, né? Aí eu olhava assim, não, mas os membros dizem que tem que pôr a mão e vinha a inspiração do Espírito Santo. Ele não pode escrever, ele tem que falar o que vem na hora. E minha mãe, não, meu filho, mas assim é mais maravilhoso. É lindo. Minha mãe falava kardecista, ela ficava doida, né? Chico Xavier pra ela era Deus. Beleza. E aí, meu amigo Fábio, vamos tirar a benção patriarcal. Conversei com o José Antônio, o patriarca, porque Uberlândia tinha um patriarca na época, né? Falei, então vambora, marca lá. O Fábio foi lá, marcou tudo. Eu não fiz nada. O Fábio só falou assim, ó, tal dia, tal hora a gente tem que estar lá que eu conversei com o patriarca. Já tá marcado. Passei por uma entrevista com o bispo, entrevista de dignidade. Perguntou perguntou tudo da minha vida. Falei, bispo, fui sincero, sempre fui muito sincero. E aí chegou o dia da minha bênção patriarcal. Nós chegou lá, né? Era fato. O patriarca, primeiro, ele fez a bênção patriarcal do Fábio. Fábio falou assim, ó. O que foi, Fábio? Ah, não gostei não. Falou coisas que eu não gostei. Mas o que ele falou? Não, a bênção patriarcal ela é segredo. E a igreja diz que a sua bênção patriarcal só pertence a você e você não pode mostrar para ninguém. E o Fábio não gostou. Geralmente as pessoas não estavam gostando, porque eles não estavam conseguindo aceitar que o José Antônio, o patriarca, escrevia um dia anterior em casa. Eles queriam que ele botasse a mão na cabeça e que viesse o Espírito e ele revelasse ali na hora. Tanto que eu lembro que os membros cochichavam um pouquinho uns com os outros, assim, nossa, o patriarca ele tá muito impreciso. É como se estivesse falando que o patriarca, ele não conseguisse ter clareza das coisas de Deus. O patriarca, eles falavam assim, ó, as palavras do patriarca ainda não são precisas em relação à leitura do Espírito. O patriarca precisa se aperfeiçoar. É lógico, o patriarca era um velhinho de mais de 70 anos, baixinho, franzininho, andava de bicicleta. O patriarca era bem simplesão, né? Eles queriam que chegasse aqueles carros sedã de terno, tudo, né? Falasse, o patriarca falava simplesão pra caramba. O patriarca, ele era um mineirão mesmo, né? E aí o que acontece? Aí o patriarca me chamou, né? Aí eu olhei assim, o patriarca tava com a folha na mão. Senta aí, Marcelo. E eu já era elder, já tinha recebido o sacerdócio de Melquisedeque, na época. E eu quero ler para você o que diz a minha bênção patriarcal. Ó, presta atenção no que o José Antônio recebeu de Deus. Bênção patriarcal, data da bênção 20/7/1996. Número da bênção, número 59. Eu fui o número 59 da estaca Uberlândia na época. Já tinha dado 58 bênçãos antes de mim. A minha era o número 59 dentro da congregação. Bênção patriarcal. Data da bênção 20/7/1996, número da bênção 59, recebedor Marcelo Divino Marins, data de nascimento 20/9/1977, local Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, nome da mãe Márcia Helena Marins, patriarca José Antônio de Moraes. Olha o que o patriarca estava lendo para mim.
Irmão Marcelo Divino Marins, como servo do Senhor, sendo portador do sacerdócio de Melquisedeque e sendo ordenado ao ofício de patriarca, eu coloco minhas mãos sobre sua cabeça e lhe dou uma bênção patriarcal. Eu oro por orientação e ajuda em tudo que irei dizer, que provenha do Espírito do Senhor, de maneira que seja para conforto e um guia a você durante sua vida. Desde que você seja fiel e faça tudo que puder para preencher cada fase dela. Você será abençoado com inspiração em todas as decisões importantes que tiver em sua vida. Desde que você seja fiel e faça tudo o que puder para preencher cada fase dela. Você será abençoado com inspiração em todas as decisões importantes que tiver em sua vida. Não existirá nunca um tempo em que você se sentirá sozinho ou que não terá alguém para ajudá-lo. Você tem pais e parentes sábios e maravilhosos acima de tudo. O Senhor nosso Deus vai inspirá-lo e o Espírito Santo vai ser seu companheiro e ele vai orientá-lo para o caminho que você deve trilhar. Desde que você preste atenção àquele ardor dentro do seu peito que virá a você. Sua missão na vida vai requerer que você se eduque através da escola e da leitura dos melhores livros. Através também de seguir líderes sábios e corretos, particularmente os da igreja. Acima de tudo, você pode receber todo o conhecimento e informação do seu Pai Celestial, na qual vem todo o conhecimento. Você é favorecido na terra por ser filho legítimo da casa de Israel e filho de Efraim. Você pertence à casa de Israel pela sua linhagem. Nisto você terá as maiores bênçãos e oportunidades e também responsabilidades. Um tempo virá em que você será requerido por causa de seu grande desejo de servir as outras pessoas. Ajudará muitas pessoas de longe que gostarão de te ouvir. Você será um grande benfeitor para eles e você irá auxiliá-los. Assim como você se dedicar, você terá fartura material suficiente para você e sua família. É sábio que você viva a palavra de sabedoria, mantenha-se moralmente limpo e obedeça ao nosso Deus. Você nunca precisará ficar confuso em sua vida, mas você terá luz penetrando em sua mente e o curso que você deverá seguir será claro para você conforme amadurecer em sua vida. Você será sábio para ajudar sua família e outras pessoas. Essas são as suas bênçãos, e eu o abençoo através do seu merecimento, com poder para receber as bênçãos que dou àqueles que são fiéis. E isso eu faço em nome de Jesus Cristo, amém. José Antônio de Moraes, patriarca. Interessante, né? Interessante, eu li isso daqui, a bênção patriarcal, depois até vou colocar no Facebook para as pessoas lerem. Rapaz, eu saí de lá confuso, né? Eu tinha 18 anos, eu saí de lá confuso. Olha o que o patriarca tinha escrito para mim, né? Até vou ler de novo. Eu não via isso há mais de... Quer ver? Eu não via essa bênção minha que eu recebi em 96. Eu não via ela há mais ou menos uns 15 anos. Que eu não li mais. Deixei para lá. Até vou ler de novo, né? Bênção patriarcal. Data da bênção, 20/7/96, número da bênção 59, recebedor Marcelo Divino Marins, data de nascimento 20/9/1977, local Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, nome da mãe Marcelena Marins, patriarca José Antônio de Moraes. Irmão Marcelo Divino Marins, como servo do Senhor, sendo portador do sacerdócio de Melquisedeque e sendo ordenado ao ofício de patriarca, eu coloco minhas mãos sobre sua cabeça e lhe dou uma bênção patriarcal. Eu oro por orientação e ajuda em tudo que irei dizer, que provenha do Espírito do Senhor, de maneira que seja para conforto e um guia a você durante sua vida.
desde que você seja fiel e faça tudo o que puder para preencher cada fase dela. Você será abençoado com inspiração em todas as decisões importantes que tiver em sua vida. Desde que você seja fiel e faça tudo o que puder para preencher cada fase dela. Você será abençoado com inspiração em todas as decisões importantes que tiver em sua vida. Não existirá nunca um tempo em que você se sentirá sozinho ou que não terá alguém para ajudá-lo. Você tem pais e parentes sábios e maravilhosos e, acima de tudo, o nosso Senhor Deus vai inspirá-lo e o Espírito Santo vai ser seu companheiro e ele vai orientá-lo para o caminho que você deve trilhar. Desde que você preste atenção àquele ardor dentro de seu peito que virá a você. Sua missão na vida vai requerer que você se eduque através da escola e da leitura dos melhores livros. Através também de seguir líderes sábios e corretos, particularmente os da igreja. Acima de tudo, você pode receber todo o conhecimento e informação do seu Pai Celestial, na qual vem todo o conhecimento. Você é favorecido na terra por ser filho legítimo da casa de Israel e filho de Efraim. Você pertence à casa de Israel pela sua linhagem. Nisto você terá as maiores bênçãos e oportunidades e também responsabilidades. Um tempo virá em que você será requerido por causa de seu grande desejo de servir as outras pessoas. Ajudará muitas pessoas de longe e gostarão de te ouvir. Você será um grande benfeitor para eles e você irá auxiliá-los. Assim como você se dedicar, você terá fartura material suficiente para você e sua família. É sábio que você viva a palavra de sabedoria, mantenha-se moralmente limpo e obedeça ao nosso Deus. Você nunca precisará ficar confuso em sua vida, mas você terá luz penetrando em sua mente e o curso que você deverá seguir será claro para você conforme amadurecer. Você será sábio para ajudar sua família e outras pessoas. Essas são as suas bênçãos e eu abençoo através do seu merecimento com poder para receber as bênçãos que dou àqueles que são fiéis. Isto eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. José Antônio de Moraes, patriarca. Rapaz, na hora que eu saí de lá, eu falei, rapaz, mas ele falou igual o preto velho. E hoje eu entendo, né, com as palavras do José Antônio de Moraes, que ele era tão criticado pela igreja, pelos membros, e ele narrou realmente a minha vida hoje. Ele já sabia que um dia eu iria fazer esse trabalho, ele só não sabia como. Ele só não sabia como. Um detalhe que eu nunca falei para vocês, porque eu disse para vocês, eu já fiz o vídeo das casas de Israel. O que é Israel? Eu já fiz um vídeo sobre Israel. Israel é Órion. Israel é Órion. Preste atenção nesse detalhe. Órion é Israel. Tanto que El é um nome draconiano. Órion é Israel. Dividiu-se em clãs as 12 casas de Israel e eu já expliquei o que são as 12 casas de Israel. Quando o patriarca ele diz para mim, com 18 anos de Israel, que eu era pertencente à casa de Israel, o patriarca ele diz que eu era um filho de Órion. Né? Vou baixar, deixa eu pegar aqui de novo. Né? Então ele fala que nessa parte aqui, você é favorecido na terra por ser filho legítimo da casa de Israel e filho de Efraim. Antigamente, tinha os gentios e tinha os gentios. Tinha os gentios, lembra dos gentios? E tinha os filhos de Israel. A casa de Israel adotou os gentios para os últimos tempos. Adotou os gentios para os últimos tempos. Então, digamos que todos foram adotados pela energia de Órion. Porque quando os arcanjos criaram a humanidade é baseada na energia de Órion. Eles foram acolhidos. Mas, porém, existem os orianos de energia e de pedigree. De pedigree, hein? E eu me lembro, né? Ele diz aqui, ó. Isso aqui deu briga, isso aqui deu discussão, isso aqui deu crítica em cima de mim na época da igreja.
Porque eu, babacão, fui ler minha bênção patriarcal só para umas 30 pessoas e espalhou, né? E geralmente, nas bênçãos patriarcais, falam assim, ó, você pertence à casa de Israel por adoção. 90% das bênçãos patriarcais, os patriarcas estão ali, fala, você pertence à casa de Israel por adoção. Por adoção. E o patriarca tinha dito para mim que eu pertencia à casa de Israel, que eu era filho legítimo. Legítimo. Então eu não possuía o status dos gentios. Eu era um filho legítimo de Israel. O povo ficou bravo. Mas por quê? Não sei o que lá. E ainda ele falava assim, nisto você terá as maiores bênçãos e oportunidades e também responsabilidades. E ainda, ele falava assim, você pertence à casa de Israel pela sua linhagem. Nisto você terá as maiores bênçãos e oportunidades e também responsabilidades. Você pertence à casa de Israel por linhagem. 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 Rapaz, aquele cara fudido, mal arrumado, sapato velho, calça costurada com linha que nem era da mesma cor do pano. E o pessoal falava assim, né? Porra, velho. Você pertence a... Você é legítimo filho na casa de Israel? É por isso que você tem esse discurso, essa energia para orar, você tem essas habilidades, né? Porque você pertence à casa de Israel. E aí o que acontece, né? E dizia... Aí o povo ficava assim, porque a América e a Europa, tirando os israelenses, eles não são... E quem seria os filhos da casa de Israel? Os árabes, o pessoal de Israel, os europeus, os americanos, os japoneses seriam, dentro de uma visão, adotados, são gentios. Porque realmente, somente pertence à casa de Israel descendentes dos antigos da época lá do Oriente Médio, né? Beleza. Aí eu fui conversar com a minha mãe, que eu estava sendo hostilizado. Minha mãe, meu filho, você não quer acreditar na mãe, mas você sabe que a família do teu pai biológico são todos libaneses. Essa cara de turco que você tem, esse nariz empinado, seu dobrado, tipo aí do Tony Ramos, essa barba cerrada sua, né, essa cor morena, você puxou o seu pai biológico. Seu pai biológico, a família deles, eles vieram do Líbano, são libaneses. O Tim é libanês, Marcelo. Você tem que aceitar que você é filho do Tim. Que eu fiz você com o Tim e eu engravidei do Tim. E você tem essa cara de turco, não é à toa, porque é da família deles. Você parece comigo, mas, por exemplo, o seu nariz não é igual ao meu. O nariz da mãe é uma bolota. O meu nariz é curtinho, o seu nariz é um narizão, tipo o nariz de árabe. Você tem aspecto... Você tem cara de árabe, dos libaneses. O Tim, a família dele é todos os libaneses. São libaneses, meu filho. Então a mãe acredita que quando disseram que você pertence por linhagem, é a sua linhagem antiga. Você vem descendendo deles, né? Lá dos libaneses do seu pai, o Tim, Walter. Eu não quero saber de Walter, não. Eu não gosto nem de ouvir esse nome. Pronuncia esse nome de Walter pra mim, não. E aí, a minha mãe... Aí ficou isso, virou uma mó encrenca, né? Porque os americanos, os europeus, os asiáticos, dentro de uma concepção de Israel, são adotados. Eles não são filhos legítimos, eles não possuem a energia da casa de Israel, né? Então, os legítimos filhos de Israel seriam aqueles de linhagem lá do Oriente Médio, né? Lá daquela região ali, daqueles lados de lá. Aí eu falei assim, não, gente, calma, não precisa de vocês ficarem bravos comigo, não. Porque, assim, porque o pessoal ficou bodado, né? Na época, eu falei assim, não, é porque minha mãe disse que a família do meu pai biológico, o sócio genético dela, né?
mas a família deles são do Líbano. Eles vieram lá, ó, tipo, o avô, o bisavô veio do Líbano pro Brasil. Então são libaneses. E aí minha mãe disse que eu tenho sangue dos libaneses. Então a minha por linhagem é porque eu tenho uma origem, um pezinho lá no Oriente Médio, no meio dos árabes, né? E aí o que que acontece? E aí eles ficavam meio assim, só se for, porque como é que nas nossas bênçãos patriarcal dizem que nós somos adotados pela casa de Israel e você é um legítimo filho de Israel? Mas é porque eu era pobre, fudido, perrapado, eles eram tudo pomposo, carrão, sedã, terno e gravata, né? Porque Israel é Jeová. Jeová é a energia de Israel, que Israel é Orion. As 12 casas de Israel. Então o que que quis dizer? Quis dizer na minha bênção patriarcal aos 18 anos de idade que o Marcelo pertencia a Orion e pertencia a um dos planetas de Orion. Entendeu? Isso que ele quis dizer. E que seria favorecido porque dentre as... Ó, preste atenção agora no que eu vou explicar. Temos as 12 casas de Israel. A casa mais forte de Israel era Judá. Judá é a casa de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Tudo bem? Pois bem, a tribo de Judá perdeu a preferência, se tornando o quê? A tribo inferior a Efraim. Então, até então, julgava-se Judá ser a tribo mais poderosa entre as casas de Israel. Mas perdeu-se o status, tornando Efraim a casa mais poderosa de Israel. Assim dizem as histórias sagradas, que não está na Bíblia não, isso está lá no Vaticano. É porque a Bíblia é só uma fatia do que existiu. Então, a casa mais poderosa em autoridade é Efraim. Isso nos contos bíblicos antigos, né? Antigos. Então, o pessoal ficava assim, ó, quase ninguém, né? A casa mais forte a número 1 é a casa de Efraim. Então, quem pertence à casa de Efraim é a casa mais próxima de Deus, a mais poderosa entre Deus. Então, quem supostamente pertence à casa de Efraim são privilegiados, no intuito das escrituras, de tudo aquilo. Então, o que que acontece? Aí o povo ficava bodado, gente. Como é que esse cara vai ser de Efraim ainda por linhagem? Se o cara pertencesse à casa de Efraim por adoção, até que a gente engoliria, porque muitos foram adotados na casa de Efraim. Mas o cara é sangue direto de Efraim. Como que o cara pertence a esse nível à casa de Israel? Como que ele tem esse privilégio de pertencer à casa de Efraim ainda por o quê? Por linhagem. E ó, todo mundo que tira tá, se você pertence à casa por adoção. Rapaz, eles ficavam bodados. E fazendo uma retrospectiva, né? Retrospectiva dentro do despertar de consciência cósmica. O que seria a casa de Israel é Orion. Deus, Jeová. E tirando aqueles contextos bíblicos, a casa mais poderosa, o planeta mais poderoso de o que? De Orion é? E da onde ele havia relatado que eu pertenço? E quem habita nesse planeta são? E isso explica muito sobre mim. As habilidades que eu possuo de interagir com o universo e de interagir sobre tudo. Então, a minha história se resume a Orion. Para vocês entenderem um pouco como, às vezes, pequenos detalhes vêm e nós não percebemos. Nós não percebemos. Muito existe de nós. Em detalhes, às vezes eu ouvi falar assim que não veria o caso, mas dizem que o quê? Dizem que
Às vezes Deus fala por linhas tortas. Isso tem mais detalhes que eu gostaria de falar, mas infelizmente eu não posso. Mas hoje eu fico vendo, né? Rapaz, como que eu não conseguia ver isso antes na minha vida, né? Até abandonei e falei, pô, você não tá cumprindo porra nenhuma, eu vou jogar isso fora. E mexendo, eu percebi aquele preto velho lá, o preto velho sabia, né? Que ia ter os chamados a despertar. E eu com 18 anos, aquele velho do kardecista, que os negros não davam nada por ele lá, o irmão José Antônio de Moraes, pobre, andando de bicicleta, que tinha suas bênçãos patriarcal com um papelzinho na mão. Ao contrário do que todos queriam, né? Interessante. Uma coisa eu posso dizer para vocês que estão estudando sobre leitura energética. O cosmos e o universo têm maneiras diferentes de se pronunciar. As pessoas se atentam muito ao que sou, o que deixo de ser ou o que serei, sendo que elas não buscam dentro de si. Vocês são muito objetivos, exatos. O que é exata, né? 1 mais 1 é igual a 2, 4 mais 4 é igual a 8. Não, o universo não é exatas. Não é exatas. Não é exatas. No universo é assim, ó, 3 mais 4 é igual a 35. Tá correto no universo? Tá correto. Tá corretíssimo. 50 mais 50 é 3.000. Tá correto. Digamos, no universo, né? 1 mais 1 é igual a 9. É correto. São as regras e leis do universo. Porque vocês são exatas. Exatas é só 3D. Exatas é assim, ó. Você Você Não. Você é? Ah, mas não sei não. Não sei não. Vou fazer toda uma análise para ver se esse 4 mais 4 não dá 11. Porque vocês são exatas. Não existe exatas no universo. O universo se transmuta. O universo se transmuta em várias energias. E é nessa que nego vai rodar na frente de Jeová. Se você for com o Geu para cima de Jeová, num crivo que ele fizer com você, e você for exatas, já era para você. É por isso que o Marcelo fala, pessoal, aprimorem-se em leituras energéticas. Aprimorem-se em leituras energéticas. Não existe exata. Exata é 1 mais 1 é igual a 2. Deu exata, isso. 1 mais 1 é igual a 2? É igual a 2. Pronto, fechou. Ele disse que 1 mais 1 é igual a 2, morreu. Não, 4 mais 4 é igual a 8, é isso? Ele disse que 4 mais 4 é igual a 8, então é 8. Isso é exatas. Isso já tem um punhado de gente fazendo com vocês aí. Os espiritualistas são exatas. Os religiosos são exatas. Mas no cosmos não existe exatas. É transmutação energética, energia fluindo, transmutando o tempo todo. Então, preste atenção, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2? Não, depende. Aqui é, mas no universo não é. 1 mais 1 pode ser 11. 1 mais 1 pode ser 4. 1 mais 1 pode ser 9. Depende da sua leitura energética. Depende da sua leitura energética. Entendeu? Jeová vai chegar em você e falar... Você está lá, Jeová fala para um dos servos dele, se passa pela mãe dele.
Você tá lá, um dos servos dele vem como sua mãe, falando como sua mãe, sabe contar a história da sua mãe, ele sabe explicar, ele sabe vibrar o seu corpo na energia da sua mãe, ele sabe a história da sua mãe, e aí ele vai entrar na sua vibração como a sua mãe, e você vai confiar na sua mãe. Você vai confiar nela, porque a vibração é idêntica, confirmou. Ele vai falar, se transmuta no filho dela. Ele vai chegar, um servo vai se transmutar, vibrar idêntico e sabe todo o contexto histórico entre você e seu filho. Ele chegará, mãe, sou eu, confia em mim. O teu amor, a tua vibração, o reconhecimento energético identificará-lo e passará a confiar nele. Porque vocês são exatas. Se eu tô vendo, é aquilo, acabou. É aí que nego roda. Você tem que interpretar energeticamente. Vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo já certo. É por isso que vocês já avançaram tão longe, porque eu tenho trabalhado sobre leituras energéticas. Eu posso chegar em vocês e falar aqui agora, eu sou um rei cósmico. Eu tenho características? Tem muito conhecimento, fala muito bem, né, manja muitas coisas. Pode ser, pode ser. Será que 1 mais 1 é igual a 2? É nessas horas que você tem que interpretar a energia de Jeová. Que é onde você vai perceber. Porque os seres cósmicos que trabalham com Jeová, eles sabem todas as histórias cósmicas. Eles sabem tudo o que aconteceu no universo dentro dessa região, desse domínio. Ele sabe tudo, os mínimos detalhes. E eles possuem a habilidade de fazer uma leitura, eles fazem um check-up, uma análise, fazem um download de detalhes. E aí é muito fácil e perito você simplesmente passar qualquer personagem em qualquer vibração. Porque Jeová, ele faz o quê? Eles fazem um download energético, transmutam e aplicam da mesma maneira. E aí, na hora que chega lá na hora, eles sabem como derrubar você. É por isso que eu falo sobre leitura energética. 1 mais 1 não é igual a 2 no cosmos. Não é mesmo. Por isso que os religiosos, quando morrem, ficam presos. Porque são tudo exatas. É de Deus? É do diabo? Então não se mistura. Não, eles não são. Não fazem leitura. Então, onde eu falo para vocês, cuidado com os seres cósmicos. Porque um ser cósmico muito evoluído e avançado em conhecimento cósmico, ele pode ser tudo o que vocês imaginarem. Ser tudo que vocês imaginarem e vocês vão captar aquilo e aceitar que aquilo é aquilo. Eu tô falando sobre leitura energética, há muito tempo. E os seres cósmicos, eles tomam formas. É muito fácil para um ser cósmico se transmutar em qualquer personagem, em qualquer ser, se passar por personagens, transmutar, criar um cenário. É a coisa mais simplória para um ser cósmico. É simplesmente criar um ambiente e se moldar e aparecer da forma que quiser e criar e narrar um próprio, digamos, evento e pronto. É muito simples. É por isso que os religiosos nunca conseguem sair de planetas aprisionados nenhum. Mas vocês estão no caminho certo. Vocês já sabem que isso existe. Vocês confiam que isso existe e que isso é real. E vocês entendem que
Um mais um não é igual a dois. O preto não é preto, o preto é branco e o branco é preto. O amarelo é azul e o azul, ele é roxo. E o roxo, ele é verde. No universo é assim. Então, você vai transmutando. Isso é por isso que eu estou aqui, para passar isso para vocês. Porque lembrem do começo do vídeo. Conhecimento é poder. E vocês estão se tornando arcontes. Não existe arcontes não, pessoal. Arcontes, igual esses babacas religiosos falam, arcôntica é a tecnologia, Draco. Cara, eu vou falar pra vocês. É, 1% eu acredito que consiga. O resto, você vai absorver, Jeová. Você vai absorvê-los. Você vai destruir os eu superiores deles. Eles não conseguirão. Mas o 1% eu falei que eu iria conseguir. E vou. Então, onde eu falo para vocês, sigam firmes. Vocês já estão no caminho para isso. Estão aprendendo a passos largos. Eu queria compartilhar um pouco do meu pouquíssimo e medíocre conhecimento que eu possuo para vocês analisarem. Parem, pensem, reflitam e analisem. Entendam, 1 mais 1 não é 2. 10 mais 10 não é 20. No universo, não. Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa, grandiosos guerreiros cósmicos. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história e da minha vida com todos vocês, né? Coisa que, ó, cara, nem lembrava mais. Eu vi isso hoje, falei, pô, eu vou fazer hoje. Vai ser interessante. Vamos aprimorar as leituras energéticas ainda mais, tá bom? Muita paz e muita luz, gratidão imensa. Valiosos, valentes guerreiros cósmicos, para mim é um grande prazer falar para todos vocês. Que o universo e o cosmos sempre estejam vibrando dentro de vocês. Gratidão, queridos. Fiquem todos em paz. Foi uma honra. Tchau, tchau.